Gente, na nossa aula de hoje nós vamos dar uma relembrada em como resolve situações e problemas, tá ok? E eu trouxe algumas dicas. Vamos lá? Você sabia que o português está diretamente ligado à resolução de problemas matemáticos? Exatamente! Se você não souber interpretar o enunciado de uma questão, fica difícil converter as informações de problema para a linguagem matemática. É como eu falo para vocês sempre, gente. Eu preciso ler o meu problema uma vez, duas, três, quatro, enfim, quantas vezes forem necessárias até eu entender o que é que aquele problema está pedindo, né? Quais as informações que ele vem trazendo, porque se eu não conseguir interpretar o problema, eu não vou conseguir resolvê-lo, certo? Vamos para a próxima dica, ó. Identificar o que está sendo pedido. Qual é a pergunta desse problema? O que é que ele quer saber? O que é que ele quer que eu resolva, né? Qual o desafio, qual o problema ele quer que eu resolva? Então, eu tenho que identificar isso. Vou lá para a pergunta, ó. Ele quer saber isso aqui, ok? Depois, eu vou identificar a operação com a qual eu vou resolver este problema. Perdão. Se vai ser adição, se vai ser subtração, se vai ser multiplicação ou divisão. E como é que você descobre isso? Através das palavras-chave. Lembra que eu falei? Que cada problema, né? Cada operação, ela vai trazer uma palavrinha-chave para que eu possa identificar qual é a operação que eu vou resolver aquele problema, tá? E em seguida eu vou identificar os valores que serão usados, porque o meu problema, ele traz valores, né? Traz os números para que eu possa realizar as contas. Mas prestem atenção que eu já falei isso, que às vezes o problema ele traz um monte de valores, mas às vezes eu não utilizo todos. E se você não prestar atenção, não fizer passo a passo e resolver só juntar tudo ou subtrair, enfim, pode ser que o seu resultado dê errado, tá? Então, eu tenho alguns exemplos para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Tem aí, ó. Na volta às aulas, uma papelaria vendeu 1.849 canetas, 1.044 lápis e 820 borrachas. Quantos materiais essa papelaria vendeu ao todo, tá? Li o meu problema uma vez, tá? O que é que eu quero saber agora? A pergunta, o que é que ele quer de mim? Ó, a pergunta dele é o seguinte: quantos materiais essa papelaria vendeu ao todo? Então, se é ao todo, ele quer saber o conjunto todo junto, né? Junto, vou juntar. E se eu vou juntar, é uma operação de adição, né? A continha de mais. Então, eu vou pegar o total das canetas, dos lápis e das borrachas e vou somar. Vou fazer uma continha de mais. Lembrando que sempre os números maiores em cima, tá? Começa pelos maiores até o menor. Outra coisa muito importante, né, que eu já falei também na aula de adição e subtração, é a posição dos números. Lembrem, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, milhar com milhar. E assim por diante, ok? Vamos para o segundo problema? Em um colégio havia 3.542 alunos. No primeiro dia de aula, faltaram 829. Quantos alunos compareceram ao primeiro dia de aula? A pergunta dele é o quê? Quantos alunos compareceram ao primeiro dia de aula? Quantos alunos foram ao primeiro dia de aula, né? Aí ele vem lá em cima me dando a quantidade de alunos e depois ele me diz, ó, no primeiro dia de aula faltaram. Então, se faltaram, eu estou o quê? Retirando daquela quantidade. Então, se está faltando, se eu estou retirando, vai ser de que, gente? Subtração, exatamente, tá? O faltaram é a minha palavra-chave daqui. Então, eu vou fazer uma continha de subtração, ok? Vamos para esse outro exemplo, ok? Vamos lá. Marta tem 3 bonecas, 2 bolas, 1 urso, 3 cadernos e 2 canetas. Quantos brinquedos ela tem? Olha só a pergunta do meu problema, tá? Quantos brinquedos ela tem? Então, eu só vou usar os valores dos brinquedos, tá? O meu problema está fornecendo aí também valores de cadernos e canetas. Mas caderno e caneta não se encaixa como brinquedo, tá? Então, é o caso que eu falei para vocês. O meu problema, ele pode fornecer, mais valores, só que nem sempre eu vou utilizá-los, que é o caso desse, né? Não vou utilizar aí os valores dos cadernos, nem das canetas, ok? Eu ia somente juntar
somar os valores dos brinquedos. Próximo. Ganhei R$60 de minha avó e R$23 de meu avô. Mas já gastei R$17. Quanto ainda tenho? Olha só, ele quer saber quanto ele ainda tem, né? Depois de ter gastado R$17 desses valores que ele ganhou. Então, o que é que ele faria primeiro aí, né? O que é que se faria primeiro? Juntar os valores, né? E 23. Então, eu vou juntar para ver quanto é que dá isso, esses dois valores juntos. E em seguida, eu vou retirar os 17. Vou tirar os 17. Então, eu faria primeiro uma continha de adição, de mais, e em seguida, uma continha de subtração, de menos, né? Para tirar o que ele gastou, porque se eu gasto, eu estou tirando do valor inteiro que eu tenho, para poder resolver, né, o problema e dar a resposta a ele. Que é o caso, gente, de problemas virem com mais de uma operação. Pode vir com uma, com duas, com três, certo? Lembra do que eu falo? É sempre uma questão de atenção, tá? De ler o problema várias vezes, de entender o que ele está me pedindo, certo? Porque como eu falo para vocês, matemática, gente, ela não é difícil. É só uma matéria que exige um pouco mais de atenção, certo? Eu tenho que estar atento, prestando atenção naquilo que eu estou fazendo, ok? Então, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo, certo? Façam as atividades que foram encaminhadas. Um beijo, se cuidem e até mais. Tchauzinho!